seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Povo de Deus, paz seja convosco. Tudo bom com você? Tudo em cima? Tudo jóia? Amado do meu coração. Vocês viram aí o título do vídeo, né? Vamos falar tudo aqui, é viva verdade, não vamos esconder. Olá, amigos de caminhada, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rinaldi de Gílio. Pastor Fabinho. Renan Lopes. Nós estamos aqui num bate-papo hoje para falarmos e trazermos a explicação, trazer luz a alguns assuntos que são importantes, né? A gente vê algumas pessoas falando que a IEQ dividiu, a Igreja do Evangelho Quadrangular dividiu no Brasil. A gente está vendo aí alguns efeitos acontecendo, por exemplo, igrejas virando independente, uma grande parte está se tornando quadrangular família global. Aí nós descobrimos que existem outras quadrangular, a Igreja quadrangular apostólica, independente, renovada, brasileira, ágape, e assim vai. E aí, entre aqueles que são caxias, aqueles que são mais pela placa do que pela pregação da palavra, do evangelho, e eles começam a chamar divisão, isso é divisão, isso é divisão, isso é divisão. Então aqui nós não fugimos do problema, né, Lopes? Jamais. Aqui nós abrimos o jogo, abrimos, vamos falar de forma muito aberta, né? muito clara e dentro da palavra, né? E no começo eu dizia o seguinte, olha, tá tendo um desmembramento da igreja no Brasil. Aí os acusadores, né? É divisão, não é divisão. Tá dividido. Tá dividido, não é desmembramento. Bom, enfim. Aí a gente queremos aqui conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Na história da humanidade aconteceu algumas divisões que o próprio Deus promoveu. E a primeira está lá em Gênesis capítulo 6. Que é a Torre de Babel. Torre de Babel. E aí eu vou fazer uma pergunta. Por que Deus dividiu o povo dele depois do dilúvio? Se você ler o livro de Gênesis, não precisa abrir não, nós vamos... Não. Né? Informal. Mais informal. Senão você fica no vídeo, Fabinho, você olhando o celular aí, porque a gente tem que interagir. Só pegar um contexto dele. O que aconteceu é o seguinte, o povo, ele estava unido por um líder chamado Nimrod. Nimrod, ele conseguiu a unanimidade de todo o povo, e Deus deu uma palavra para o povo dispersar. Deus não queria o povo em cidades, ele queria o povo disperso, para que o povo pudesse alcançar todo mundo. E aí, o que Nimrod fez? Ele falou assim, vamos deixar nossa marca, nossa história, que nós construímos aqui uma torre, que nós temos acesso a Deus. Ele começou a dirigir o povo. E por que Deus dividiu as línguas? Porque Deus não conseguiu tocar o coração do homem. Porque eles estavam contrários A direção de Deus. à direção de vontade Deus. Então Deus não pôde mudar o coração, Deus foi lá e mudou o entendimento, o intelecto. E quantas línguas passaram a existir a partir de então? Um pediu um martelo, era dado o quê? Um prego. Na verdade, várias línguas passaram a existir. Várias línguas. Então Deus dividiu por quê? Porque o povo concentrado, o que eles faziam? Eles pecavam. Então a corrupção, Gênesis capítulo 6 fala depois que todo mundo se corrompeu. Houve uma grande corrupção do gênero humano. Então ficou claro isso daí. Sim. Certo? Bom, qual outra passagem que a gente vê que Deus teve que dividir? Paulo e João Marcos. Não, vamos começar lá de trás. Na né? cronologia? Na cronologia, as tribos de Israel. Dividiu em duas. Ele dividiu o povo dele em dois. Então ele pegou 12 tribos. Cada tribo tinha uma distinção pessoal particular, representando um propósito de Deus para aquele patriarca, para aquele homem de Deus, os 12 filhos de Jacó. E aí, Davi foi Saul foi o primeiro rei, Davi o segundo, terceiro rei das 12 tribos foi Salomão. E aí ele gerou o filho dele, que assumiu, que foi Jorão. O que ele fez, Jorão?
Ele começou a castigar o povo. Ele pediu conselho para os mais velhos, e os mais velhos falaram assim, os anciões, olha, cuida bem do povo, pega leve com o povo, porque você vai ter ele sempre na mão. Mas aí os jovens falaram assim, você tem que fazer igual o teu pai Salomão, castigar com mais imposto, eles têm que pagar mesmo. Cobra mais caro. Cobra mais caro, tem que pagar mais taxa. Dobra as taxas. Dobra, Imposto, né? é taxa de internet, Taxa de construção, construção, taxa de terreno que nunca veio, que nunca veio, o que mais? taxa de centro de convenções que nunca construiu. Lá em Minas é 2 cestas básicas por igreja. Por igreja todo mês. Por igreja. Absurdo. Como nós temos a alegria de distribuir cestas básicas assim à vontade, né? É. Não precisamos pedir. Então assim, taxa, mas o povo não aguentou. E aí, Deus mandou um profeta, e o profeta pegou a sua capa, cortou em 12, pegou 10 e falou, esse aqui vai ficar para um lado, e esse aqui vai ficar para o outro. Ou seja, Deus viu o povo sendo sacrificado. Ele viu o povo sendo perseguido. Ninguém queria mais estar debaixo de uma liderança dessa. E Deus mandou o profeta Aias, né? Então essa é a segunda passagem na Bíblia que fala sobre divisão, que Deus dividiu. E aqui vem a minha pergunta. Foi Deus que dividiu ou foi o homem que dividiu? Foi Deus que promoveu essa divisão. Por quê? Aí vem os Caxias e falam assim, mas por que por que Deus ele tem que dividir? Porque ele não encontra no coração do homem guarida mais. A pessoa lá não tem o entendimento do céu. A disponibilidade para ser transformada. E aí a pessoa acha que porque está saindo, em rebeldia, está saindo debaixo do jugo, e aí fala, isso aí é rebeldia e tal. Mas não, existem 2 visões, né? E na verdade existe até, da parte que sai, na maioria das vezes existe uma resistência, não queria sair. Na verdade, o coração estava de não sair. E foi forçado por uma circunstância celestial a fazer isso. É Deus impondo a sua vontade. Outra forma que Deus impõe a sua vontade, e eu até queria compartilhar com vocês, que foi a conquista dos discípulos, dos apóstolos de Jerusalém, né? Os apóstolos, olha só, Jesus, quando ele foi para Jerusalém, ele tinha que chamar a atenção de Jerusalém. O que ele fez? Ressuscitou um morto, Lázaro, que estava morto há 4 dias, que era o tempo de comprovação do óbito na época, ok? Então, o que o Senhor fez? Ele ressuscitou um e chamou a atenção. Os fariseus queriam matar não só Jesus, como o Lázaro que tinha ressuscitado, ou seja, matar, né? As pessoas elas só não entendem que nós já morremos em Cristo, Sim. né? Nós morremos para o mundo e renascemos para Cristo Jesus. Um morto não pode ter medo de morrer. Um morto não pode ter medo de morrer. Boa essa palavra, Batista. Essa palavra é boa. E aí o que ele fez? Aí os discípulos, que você conhece bem essa história, eles eram da Galileia, não tinham força nem vez, eles foram repudiados pelo rabinato, então eles se tornaram pescadores, agricultores, e agora Deus usa homens comuns para chegar na alta sociedade de Jerusalém e conquistar a cidade de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha mais de 80, 90 mil pessoas ali. E o que Deus fez ali para que o propósito dele se cumprisse na história da humanidade? Foi atrás de pessoas desacreditadas, pessoas que não tinham sido aceitas como na alta sociedade. Não, a pergunta que eu fiz é, o que Deus fez quando os apóstolos, os discípulos, a igreja de Jerusalém estava grande e não queria sair para cumprir o seu chamado? Perseguição. 70 anos depois de Cristo veio o general Tito. Você conhece a história, Lopes? Destruiu o templo. Ele destruiu o templo. O general Tito, que era o imperador de Roma na época, ele abria as mulheres grávidas, tiravam as crianças e colocavam gato dentro e costuravam. Houve barbaridades, perseguição, incendiaram Jerusalém. E o que os discípulos fizeram? Espalharam. Foram cumprir o quê? O ID, né? Mas mediante uma situação, né? Sim. Mediante a perseguição, mediante um levante. Foi uma perseguição descomunal. Totalmente. Né? As pessoas elas não entendem que a perseguição ela é boa, ela colabora.
né? É verdade. E aí você estava citando, vamos agora pela ordem cronológica, Era Paulo e João Marcos. Paulo e João Marcos. O que aconteceu? Conta para nós. Eles tiveram um atrito, se separaram e cada um seguiu o seu caminho, forçando uma outra situação. Na verdade, ali parecia que era dividir a igreja e, na verdade, Deus estava ampliando o território, fazendo duas Você igrejas. sabe o que foi que aconteceu ou não? Para eles se separar? Qual foi a briga? É. Eu não estava lá, não. Então eu vou contar para você. Eu leio a palavra de Deus. Você tem que ler o antes e o depois, né? É brincadeira. O que aconteceu? O Paulo, ele tinha uma visão de avanço. Ele era colérico. Então ele é aquela pessoa que no incêndio ele não fica gritando, ele não fica com sarcasmo, ele vai pegar o balde, né? Então Paulo, ele avançava. Paulo foi apedrejado. Paulo foi tido quase que morto. E João Marcos falou: Paulo, a gente tem que parar para um pit stop aí, a gente tem que dar um tempo para a gente se organizar. Curar as feridas, né? E Paulo falou: não, temos que avançar. Você não é de nada. Você não serve para o apostolado. E aí começou esse atrito, falou, eles brigaram, falou: não, você, na verdade, o evangelho, ele tinha ele tem que ser encarado de forma suave. Tem pessoas que fazem de forma pesada, tem gente que segue Jesus de forma leve, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eles se separaram, só que eu pergunto, Paulo se arrependeu ou não? Sim. Por que se arrependeu? Onde está na Bíblia que ele se arrependeu? Não, porque Paulo, no decorrer da sua carreira, ele cita João Marcos, cita a ausência dele. Na última carta ele fala, traga minha capa e me traga João Marcos, que ele me será útil agora. Quer dizer, lá atrás ele chamou João Marcos de inútil. De incompetente. Então, assim, existem momentos que você tem que separar, ok? E outra coisa, a palavra divisão, na etimologia da palavra, ela é dividida em duas. Di significa duas. E visão é a forma de ver. É a forma de ver, né? E Paulo, na verdade, no meio da caminhada de Paulo, ele se separou de Barnabé, ele se separou de tantos outros, e enquanto Paulo estava preso, escrevendo os evangelhos, porque ele precisava estar ali, escrevendo as cartas dele, Barnabé, Silas estavam evangelizando as igrejas. Estava trabalhando, ou seja, foi um projeto divino. Paulo, quando foi separado bruscamente da igreja por César, ele manda uma carta dizendo: aos saúde os irmãos que deixei em Roma, principalmente os da casa de César. É isso aí. E a Bíblia fala também de Onesíforo, que foi salvo em Éfeso e viajou até Roma, procurando Paulo na cadeia, né? E animou também Paulo. Onesíforo é o nome desse camarada aí, que foi uma pessoa, um grande baluarte do evangelho, incentivador de Paulo, que era grande, né? Então imagina só, Onesíforo lembrou do que Deus usou Paulo para fazer em Efésios, e agora vendo ele numa situação lamentável, né? Mas a questão é o seguinte: ele pede que volte João Marcos, agora ele me é útil, né? Quem foi a única pessoa que não abandonou Paulo? Lucas, por quê? Porque ele era médico, precisava cuidar de Paulo. Não é porque ele era médico. Porque precisava cuidar do cara. Não é que ele era médico, tinha que cuidar de Paulo. É que eles faziam um voto de nunca deixar o seu paciente. Existia um voto. Então, quer dizer, até ele estava lá preso por causa de um voto. Por causa de um voto. Um voto profissional, na verdade. Profissional. Agora é o seguinte, vamos voltar aqui para a questão da divisão. E aí a gente vê aí que existem vários nomes de igreja quadrangular, várias convenções hoje, e aí vem aquelas pessoas inconvenientes, chatas, que a gente tem que suportar em amor, que é os haters, os famosos haters da internet, que eles vivem para apurrinhar a vida dos outros. O que eles falam? Isso aí é divisão. O que Jesus falou? Falou: vocês levantem a cabeça e vejam, os campos estão brancos. 4 meses ia ter a grande colheita, e a pessoa fica olhando aqui, ó. Ela para de olhar a visão longa, só tem a visão curta. Isso é miopia espiritual. Outra coisa que Jesus falou, ele disse assim: vocês não estão sabendo discernir o tempo que vocês estão vivendo. Vocês sabem olhar para o céu e ver o céu meio avermelhado, vocês sabem dizer se vai chover ou não, mas vocês não estão entendendo o tempo que vocês estão vivendo. E qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Que a Igreja de Cristo, no último ano, deixou
de batizar só o estado de São Paulo mais de 20 mil pessoas por modo do que? Perseguição. Perseguição por conta de um ego de um homem. Por causa de um ego de um homem. Então, o que tem acontecido na IEQ, Lopes, você pode até falar, na penúltima convenção, o que foi que o presidente falou contra a palavra de Deus, que faz com que grandes igrejas saiam, e até mesmo outras denominações estão aproveitando, né? Exatamente. Nós temos aí algumas denominações que estão aproveitando o que está acontecendo na Quadrangular, arregimentando pastores para fazer parte da grife daquela igreja, líderes, a gente vê aí vários acontecendo, né? Mas o que foi, qual foi a desgraça pregada nessa convenção? Apostasia. Não vai subsistir, não irá subsistir uma organização chamada cristã se ela diz, ou se os seus líderes pregam, a palavra não tem credibilidade. Se a palavra não tem credibilidade, O que nós estamos fazendo aqui? nós vamos fazer, né? Vai virar uma agremiação? O que vai virar? Se a Bíblia ela é tirada, tiram o mérito da palavra de Deus como sendo santa. O que vai sobrar da igreja? Um clube, como ele disse, um clube. A igreja, o que ele transformou no que ficou lá é qualquer coisa, menos igreja. É que, na verdade, Mas, por exemplo, fala aqui para os nossos seguidores, amigos, quais foram uma coisa gritante que foi falada, tirando da credibilidade da palavra de Deus, que ela não tem... que já é um absurdo. Que ela não Já é um tem... absurdo. Olha, ele atacou o livro dos apóstolos, né? Chamando os Chamando os apóstolos apóstolos de 171 ou de acharcadores. Disse, está gravado em alto bom tom, que inventaram uma história horrível para acharcar o povo de Deus. E qual era a história horrível? De Ananias e Safira. Outra, tirou o Espírito Santo da Trindade, colocando o homem. Foi muito claro. Em Deus anterior. Ele falou, como você pode pecar contra quem você não vê? Só faltou dizer, o Espírito Santo não existe. E aí Jesus então mente. Eu quero perguntar para vocês, Jesus mentiu quando disse que o único pecado que não haverá perdão é o pecado contra o Espírito Santo? Então nessa, ele derrubou O Filho de Deus. dos 4 pontos cardinais da igreja. Jesus salva, então mentiroso não pode, né? E ele derrubou só nessa daí o Espírito Santo. Ele trocou o Espírito Santo pelo eu interior. Você, não é mais Jesus quem nos perdoa, Deus que nos perdoa, mas é você mesmo que tem que se perdoar. Mas ele né? não ficou satisfeito. Não é. Tem mais coisa. Ele tinha que encerrar dizendo que as pessoas ficam pregando a volta de Jesus e isso é um sinal de que elas sofrem transtorno de psicopatia. Pois é. E quem fica falando que Jesus vai Somos voltar todos psicopatas. é psicopata. Então, dos 4 pontos cardinais, 3 morreram só nessa convenção, né? E aí, o que acontece, gente? Os pastores, eles ficam divididos. Por quê? Quando essas mensagens começam a circular, e teve mais coisa, né? Começam a circular, o pastor tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou ele se cala, né? Fica e se submete. Ele se cala, ou ele fala contra. Se ele falar contra, vai desencadear a perseguição, vai perder a igreja, vai ter... Bom, vai perder tudo aquilo que ele construiu Ao longo de anos. ao longo de anos, seu ministério, com o seu povo, com as suas ovelhas, e acaba também sendo desmoralizado, porque de alguma forma eles atacam os pastores, Inventa história que não inventam existiu. história que não existia. Ontem eu falei com um pastor Donato, da cidade de Avaré, tem 73 anos, um homem, construiu a igreja, ele deixou o templo, ele deixou até a Kombi da igreja e ele inaugurou essa semana a Quadrangular Família Global na cidade de Avaré. E eu conversei com ele, eu falei para ele, e aí pastor, o senhor está arrependido? O que você está? Ele falou, rapaz, eu estou feliz, estou vivendo o primeiro amor de novo. Tô livre. Eu estou produzindo. Eu falei, mas e o que você perdeu? Ele falou assim, falei, você está com remorso de ter se arrependido, de ter entregado? Ele falou, não, estou feliz porque eu estou vivendo o que eu vivi lá atrás.
Eu tô nesse sentimento, né? E aí fica uma outra pergunta. O templo que ficou 10 pessoas, e o que adianta uma igreja sem o povo? O que é mais importante, as 4 paredes ou o povo? Quem é a igreja? É uma placa, é um nome ou é o povo? Fica essa pergunta para vocês. Quem é a igreja? É um nome ou é o corpo vivo de Cristo universal? O corpo vivo de Cristo que está em todos os lugares? Aqueles que são regidos pela palavra de Deus e têm o Espírito de Deus? Fica essa pergunta para você. Fica outra pergunta para você. Vale a pena? Vale a pena, porque quando a palavra de Deus ela é amaldiçoada, o Espírito Santo é blasfemado, quando acontece tudo isso, eu faço uma pergunta. Entra numa apostasia, né? Jesus falou que se não tiver arrependimento, ele vai tirar o candeeiro da igreja. Então, uma apostasia, vale a pena? Não, não vale. Não vale. E o Renan, logo no início, formulou uma frase muito interessante. Eu queria que você repetisse para a gente, quando o Mário propõe, desculpa citar o nome, mas não estou falando nada aqui que não seja verdade. Ele propõe, olha, se você gostou, você prega, leva para a tua igreja. Se não... eu acho que quando ele fez isso, ele colocou os pastores no vale da decisão, né? As pessoas precisavam decidir de que lado elas ficariam. E Josué já passou por esse vale. Ele disse, vocês escolhem quem vocês vão servir. O Deus dos vossos pais, que ficaram para trás do rio, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz a minha escolha. Se ele me deu a proposta de pregar ou não, eu escolhi não pregar. Eu escolhi não falar aquilo. Eu aprendi que Deus não dá pastores para a igreja. Deus entrega igrejas para pastores. Isso. Deus faz ministério. Deus dá ministério para as pessoas. Então, e aí quem não queria sair da igreja para não perder o tempo como um passarinho preso na gaiola, tá vendo o quê? O tempo ser esvaziado. Exatamente. Deus Por quem? Por nós? Não. Não. Por Deus. Porque Deus ele nos confiou um ministério. Deus ele nos confiou a sua palavra. Então, nós iremos pagar um preço alto pela palavra que nós pregamos, pela fé que nós... Mas a recompensa vem de quem? Vem do Senhor, né? Deus nos deu um cajado, não um chicote, né? A intenção não é subjugar as pessoas, né? A intenção, pelo contrário, é libertar as pessoas. Agora, se nós tivermos o nosso currículo de sermos os divisores da igreja, poxa, nós dividimos uma igreja como essa, nós temos esse poder de fazer isso, então vocês estão dando para nós uma coisa que só Deus pode fazer. É um título que, particularmente, nós estamos carregando, mas por defendermos a verdade. E é bíblico isso, porque quando o livro de Coríntios fala que é necessário que essas divergências aconteçam para que os verdadeiros se manifestem, é o que de fato está acontecendo. Divergências não, heresias. Né? Heresias. Que foi o que aconteceu, né? Porque nós sabemos divergir, sim, né, pastor Fabinho? Nós sabemos divergir e modesta à parte, não existia ninguém tão diplomático na igreja como nós de fazer, mas chega uma hora que a maldade, a crueldade chega que não tem o que... A verdade é que atribuir a nós, como pessoas, todo esse mover de Deus, até... Para mim é honra. E chega a ser até assim, fantasioso. É valorizar demais a cada de nós. Não, porque a gente olha, a gente estava conversando esses dias, né? Falando disso, o nosso currículo humano não nos traria aqui. Sim. O que nos trouxe aqui com toda certeza foi o mover de Deus. Foi porque Deus quis que isso acontecesse. Com uma instituição contra pessoas, você nunca vai resistir. Nós somos pessoas, simples pessoas. Mas Deus quis que fosse assim, e assim tem sido. E o importante disso tudo, que quando ele deu a escolha de siga essa palavra ou vá por um outro caminho, nós acertamos indo por um outro caminho. Sim, fizemos a nossa escolha. Fizemos a nossa escolha, porque nessa convenção, as heresias e blasfêmias foram muitas. Nessa última... Não melhorou, Não melhorou, porque ele sofisticou dizendo que as revelações para ele, é um líder religioso, que as revelações para eles vêm através de levantar uma pedra e olhar, e as árvores também revelam. Vem da natureza. Vem da natureza. A natureza revela. A mãe da... A natureza é maravilhosa, né? O Estatuto da IEP, no artigo 18,
fala que é dever do membro da igreja defender intelectualmente sua fé. Então, a nossa posição em defender a fé está nos colocando como divisores. Não, nós estamos colocando como verdadeiros. Assim, a gente vai ter que gravar muitos vídeos. Sim. Sabe por quê? Porque a gente tentou remendar um pano velho por um remendo novo no pano velho. Verdade. A gente tentou colocar vinho novo num odre velho. Então a gente... a gente agora... fomos ameaçados de morte. Fomos jogados na comissão de ética. Sim. Sem ética, né? Sem ética. Sem estética e sem ética. Né? Fomos processados na justiça. Não é? Sim. Então tudo isso são remendos novos que estão sendo feitos e o buraco vai aumentando. Na dilatação do dia a dia, Eu queria, por uma parte, ser complementar. Nós somos processados na justiça porque dizemos, cremos na palavra de Deus, cremos no Espírito Santo. Quer dizer, Eu fui processado porque simplesmente eu falei, olha, a palavra de Deus nos ensina que ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, ele é um anátema. E eu coloquei, olha, esse ser ele está amaldiçoado e quem seguiu também está amaldiçoado. Eu fui processado por defender intelectualmente a minha fé dentro da palavra de Deus. E aí, por exemplo, você não tem liberdade mais de expressão, você não tem mais liberdade religiosa, ou seja, você não tem direito a absolutamente nada. Como o pastor Renan falou, eu recebi um cajado, eu recebi um chicote. Então, peraí, gente, vamos repensar. Acho que, na verdade, diante de tudo disso que aconteceu, e não foram dias bons, né? A gente sempre conversa como amigo, na particularidade foram dias difíceis, de superação, né? A primeira coisa que eu aprendi é que os obstáculos eles foram feitos para ser vencidos e não evitados. Eles foram feitos para ser derrubados. E qual a forma de ver tudo isso, né? E a gente sofreu, mas hoje a gente conta com a alegria da liberdade. A gente é muito feliz. Tudo mudou na igreja. Tudo mudou. A gente entra hoje, na verdade, assim, sabe o que eu estava até vendo? Pastores da região, assim, de uma certa região, que o cara não é superintendente, não é nada do outro, só que doando coisas pro outro, para se ajudando como a igreja deve ser, um colaborando com o outro. Voltamos à igreja primitiva, né? É lindo. Um doa a cadeira, o outro doa som, o outro doa tudo. E todo mundo sorrindo. Vendia sua propriedade e dividia. Hoje você não precisa mais pedir, o pessoal está se oferecendo. Viu? Em Minas a gente viveu isso. Nós fomos em Minas, um pastor contou o episódio dele das cadeiras, uma pastora levantou e falou, não, você nem precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Passa lá na minha igreja e pega 50 cadeiras. é isso. E na família global, não é taxa, né? Como chama? Dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos, porque é uma coisa bíblica, espiritual. Ninguém está querendo usurpar nada de ninguém, escravizar ninguém, ou ter recurso através do esforço local de um pastor, né? Você é suspeito de falar, né, que é o presidente, mas eu posso falar, vinha para Global, venha ser feliz. Eu tô feliz, eu tô muito contente com o pastor. E aqui não tem corte para trazer, você tem que levar no evento 10 pessoas. E Não, mais. 10 é pouco, né? No mínimo é 30, 50. Não, a questão é pior ainda, que você está falando. O pior é o seguinte, as taxas, né? Aquela taxa mensal de grupos, que é de grupos que passam dificuldade, como o grupo das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Deveriam ser ajudados, né? Que deveriam ser ajudados. Mas o que a gente puder fazer para facilitar a vida dos irmãos? É um gasto de organização estrutural, não de benefícios Nós somos numa reunião. grandiosos. Não vai te ótimos, né? enriquecer, poxa. Nós somos numa reunião. Não é enriquecimento Aí uma em cima de... pastora levantou a mão e falou assim, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode, pastora. Você não me leva a mal, você me perdoa. Em Minas Gerais, eu posso falar. Você desculpa, é que quando a esmola é muito, você desconfia. Eu falei assim, por que, pastora? Ela falou assim, não, tem certeza que não vai ter taxa de terreno, de internet, provedor, de cesta básica? Eu falei assim, não, tenho certeza, pastora. Ela falou assim, e como vocês vão fazer isso sem tudo isso? Ou seja, só é possível, criou-se que não era A mentalidade. Não, eu falei assim, não, irmã, não precisa, o que tem é suficiente para a gente administrar e cuidar das E pessoas. aí eu falei para um pastor assim, né? O pastor tava com medo, né? Eu falei assim, ô pastor, nós aqui estamos pagando preço, nós nos levantamos, né?
E você, o que você está fazendo? Já que você quer a coisa certa, quando foi que a sua voz foi... Porque nós aqui, nós não somos eco de ninguém. Sim, sim. Nós somos a voz. Nós não somos eco. Nós não ficamos replicando palavras. Não. Nós hoje... Se eu posso dizer que a gente replica uma palavra, é a que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus. E tudo aquilo que é mantido na palavra, para nós é o suficiente, né? E as palavras proféticas que vem, que a gente acredita, né? A gente Bom, continua, eu tenho mais algumas questões, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Aliás, muitas questões, muitos vídeos serão gravados. E eu peço para você só, não esquece, tá? Segue o nosso canal, marca alguém aí da igreja e compartilha, dá um like, dá seu dá um like. joinha. Pergunta o endereço da nossa igreja que a gente deixa para você passar lá. Tá? E Deus abençoe você. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe.